pessoal, tudo certo? Nós vimos que as leis de Newton são invariantes frente a uma transformação de Galileu. Então a gente já pode esperar que elas não vão ser invariantes frente às transformações de Lorentz. A gente pode se perguntar como é que vão ficar outras quantidades e outros resultados da mecânica clássica no contexto da mecânica relativística. Por exemplo, um resultado que a gente tem na mecânica clássica é que se uma força atua sobre uma partícula, em princípio ela poderia ser acelerada até uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E isso não é permitido na relatividade. Outra coisa é que a gente poderia se perguntar como ficam os teoremas de conservação. Por exemplo, como se dá a conservação do momento linear no contexto da relatividade. E aí, esse é o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Nós vamos ver o que acontece com a conservação do momento linear. Bom, então vamos começar analisando a conservação do momento linear no contexto da relatividade. Nós vamos considerar um caso em que não existem forças externas, certo? Então nós temos dois referenciais, um referencial que eu chamei de K e um referencial que eu chamei de K'. O referencial K' se move ao longo do eixo X com uma velocidade v em relação a K, e em cada um desses referenciais eu tenho um observador. Tá? Esses observadores possuem esferas de massa m, e em um determinado instante de tempo, os dois arremessam essas esferas ao longo dos seus respectivos eixos x2. Isso quer dizer que o observador em K vai jogar a esfera que ele tem para cima, no sentido de x2 positivo, e o observador em K' vai jogar a esfera que ele tem no sentido de x2' negativo, certo? O que está representado aqui na figura é como cada um desses observadores vai observar a colisão entre essas esferas. Tá? Então, para o observador que se encontra no referencial K, ele arremessa a esfera para cima, né, aqui ao longo de x2. Eventualmente, ela vai encontrar a esfera do outro observador. Elas vão colidir, aqui eu vou considerar uma colisão elástica. A esfera A vai retornar à sua posição inicial e a esfera B vai traçar essa trajetória aqui. Então, ela parte daqui, colide nesse ponto com a esfera A e vai acabar aqui. Para o observador no referencial K', eu vou ter uma colisão completamente diferente. A esfera B, que foi arremessada pelo observador em K', vai inicialmente se deslocar no sentido de x2' negativo. Então vai começar a descer aqui, eventualmente ela vai encontrar a outra esfera, elas vão colidir elasticamente, a esfera B vai retornar para sua posição inicial e a esfera A vai seguir essa trajetória que está indicada aqui. Tá? Então, essas aí vão ser as colisões que cada um dos observadores vão observar. Nós vamos considerar que cada um dos observadores mede a velocidade da sua respectiva esfera, o seu referencial, portanto, como sendo o zero. E agora eu vou analisar o momento linear dessas esferas antes e depois da colisão, de acordo com o observador no referencial K. Tá? Então vamos começar com a esfera A. Esfera A. Antes da colisão, nós temos o seguinte, né? Que antes da colisão, a velocidade dessa esfera, portanto, era zero ao longo do eixo x1 e era o zero ao longo do eixo x2. Tá? Então eu posso chamar essa velocidade, vou escrever isso aqui como um vetor, UA, e esse vetor vai ser igual a zero, o zero. Tá? Portanto, o momentum, que eu vou chamar PA, vai ser igual a zero e M o zero. Tá? Então, essa aqui é a velocidade da minha esfera A antes da colisão. Esse aqui vai ser o momentum da esfera A depois da colisão. Então, o que vai acontecer? A esfera vai seguir com essa velocidade, vai chegar nesse ponto, vai colidir elasticamente com a esfera B e vai retornar no sentido da sua posição original. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é que depois da colisão, o sentido da minha velocidade vai ser revertido. Então, eu vou ter a velocidade UA vai ficar zero e menos
o zero, e o momento vai ficar PA igual a 0 menos M o zero, certo? Então, eu vou ter o seguinte, né? Que a variação do momento linear aqui vai ser delta PA, momento final, menos M o zero, menos momento inicial, M o zero, vai ficar igual a menos 2M o zero. Isso ao longo do eixo x2, né? Então vamos chamar isso aqui de delta PA2. Ao longo do eixo x1, né, o delta PA1 vai ser simplesmente zero. Né? A minha velocidade inicial ao longo de x1 era zero, e depois a colisão continua sendo zero. Bom, agora a gente vai calcular a variação do momento linear da esfera B como vista pelo observador no referencial K. Tá? Para isso a gente vai ter que determinar qual é a velocidade dessa esfera nesse referencial. O que a gente sabe é que no referencial K', ela tem uma velocidade zero ao longo do eixo x' e uma velocidade u0 ao longo, ou menos u0 ao longo do eixo x2'. Então, para determinar a velocidade de B no referencial K, a gente pode usar essas transformações das velocidades. Então, aí eu vou ter o seguinte, né? Que a velocidade ao longo do eixo x1 da minha partícula B, que eu vou chamar UB1, isso aqui vai ser igual a UB1', que é a velocidade ao longo do eixo x1' que ela tem, mais V sobre 1 mais UB1' V sobre C quadrado. Tá, aqui eu estou considerando, então, o seguinte, né? Nessas regras de transformação das velocidades, eu tenho que o referencial linha se move com uma velocidade v em relação ao referencial sem linha. Mas como agora eu estou fazendo uma transformação do referencial k' para o referencial k, a minha velocidade, na realidade, ela vai ser negativa, né? Porque o referencial está se deslocando no sentido de x1' negativo. Por isso vai ter essa troca de sinal aqui, tá? Nesse referencial K', a minha esfera B não tem velocidade ao longo de x1', portanto, UB1' vai ser zero. Isso aqui vai ser simplesmente igual a V. A V é a velocidade relativa entre os observadores. E a minha velocidade U2, UB2, vai ser igual a menos U2' sobre gama 1 mais o 1B, o B1', né? O B1' sobre C ao quadrado. E como essa velocidade o B1' aqui é zero, isso aqui vai ficar simplesmente menos o 2, o B2' sobre gama. E eu sei que nesse referencial, então, a minha velocidade é menos o zero ao longo de x2'. Então, isso aqui vai ficar igual a menos o zero raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Bom, essas aqui são as velocidades, então, da minha esfera B no referencial K antes da colisão. Então, o momento antes da colisão para essa minha esfera vai ser PB igual a MV menos M o zero raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Bom, depois da colisão, o que vai acontecer? A minha velocidade UB1 vai continuar sendo V, né? Porque para esse observador, essa esfera B vem assim, colide e segue, né, com a mesma velocidade ao longo do eixo x1.
Então, o meu PB depois vai continuar sendo mv aqui. E a velocidade UB', que é a velocidade lá no referencial carinha, vai trocar de sinal. E aí isso implica que aqui eu vou ter uma troca de sinal também. E aí vai ficar mu0 raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá? Então, a variação do momento da esfera B ao longo do eixo x1 vai ser igual a mv menos mv igual a zero. E ao longo do eixo x2, 2 vai ser igual a mu0 raiz de 1 menos c quadrado, v quadrado sobre c quadrado menos mu0 raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Então vai ser mais aqui, mu0 raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá? Então vai ser duas vezes essa quantidade aqui, essa variação. E essa aqui vai ser a variação total do momento da minha esfera B. Eu posso comparar agora com a variação da minha esfera A. Né? Então a variação total do momento do meu sistema vai ser delta PA mais delta PB. Isso aqui vai ser igual, então, a menos 2m o zero mais 2m o zero raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E essa quantidade aqui é diferente de zero. Tá? Então, definindo o momento como a massa vezes a velocidade da partícula e considerando essa colisão aqui, a gente vê que a variação do momento linear não é zero. Ou seja, o momento linear não é uma quantidade conservada nesse contexto aqui. Tá? Mas, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente pode observar que no limite em que essa velocidade v, que é a velocidade relativa entre os meus observadores, for muito pequena em relação a c, né? Se eu tomar o limite desse termo aqui de v tendendo a zero, isso aqui vai para 1, e aí eu recupero a conservação do momento linear. Aí eu vou ver que a variação do momento linear total do meu sistema vai ser zero. Tá? Então isso é um indicativo aí que talvez a gente tenha que redefinir o que é momento. Tá? Porque no limite em que V está indo para zero, eu tenho conservação de energia quando eu defino o momento como massa vezes velocidade. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte postulado, que o momento linear vai ser definido como P igual a uma certa função da velocidade da minha partícula vezes a massa da minha partícula vezes a velocidade dela. E a gente sabe que no limite que a velocidade é pequena, essa quantidade aqui deve ser igual a 1. Tá? Bom, a ideia então é redefinir o momento linear para que eu mantenha uma lei de conservação para essa quantidade. Ou seja, eu quero reescrever o momento linear dessa forma aqui, de modo que ele seja uma quantidade conservada nesse tipo de colisão elástica. Tá? Então, me resta determinar quem é essa função f aqui. U, nesse caso aqui, é a magnitude da velocidade da minha partícula no referencial onde eu estou tentando determinar o momento linear. Tá? Então, o que eu vou fazer vai ser reconsiderar a colisão entre essas esferas A e B, mas agora determinando o momento linear usando essa expressão aqui. Aí eu vou ter o seguinte, tá? Antes da colisão, o momento da minha partícula A vai ser PA igual a zero e m o zero vezes f de u zero. Né? Já que a magnitude
da velocidade dessa minha partícula, que só tem velocidade ao longo de x2, é simplesmente o zero. E para a esfera B, eu tenho PB igual a mv vezes f de um U estrela aqui, que é a magnitude da velocidade dessa esfera nesse referencial, e menos m, o zero, sobre gama, vezes f, U estrela. Né? E esse meu U estrela aqui vai ser igual a raiz de v quadrado mais o zero ao quadrado sobre gama quadrado. Tá? Bom, então esses aqui vão ser os momentos definidos dessa forma aqui antes da colisão entre as esferas. Depois da colisão, nós vamos ter o seguinte. O momentum PA vai ser 0 e menos m, o zero, f de o zero. E o momentum PB vai ser igual a mv f de U estrela mais m, o zero, sobre gama f de U estrela. Bom, eu deveria ter comentado lá no começo, né? Mas as duas esferas têm a mesma massa M. Ué, então como é que vai ficar a variação do momento linear nesse contexto aí? Né? Eu vou ter, então, momentum... Pegar o delta PB aqui, então. Delta PB não, delta PA ao longo do eixo x1 vai ser 0. O delta PA ao longo do eixo x2 vai ser igual a menos o zero f de o zero menos m o zero f de zero, então menos 2 m o zero f de o zero. E o delta PB vai ser, bom, delta PB1 também vai ser igual a zero, né? Aqui essas quantidades vão ser iguais. E o delta PB2 vai ser igual ao momentum linear final menos o inicial, então 2 vezes m o zero sobre gama f de U estrela. Certo? Então a variação total do momento linear, que vai ser a soma dessas variações aqui, vai ficar menos 2m u zero f u zero mais 2m u zero sobre gama f de U estrela. E eu estou redefinindo o momentum dessa forma aqui porque eu quero que ele seja conservado. Portanto, essa variação aqui tem que ser igual a zero. E dessa expressão aqui eu quero determinar quem é essa função f. Então, dessa equação aqui, eu posso notar o seguinte, eu posso simplificar esses termos comuns aqui, né? 2m u zero. E aí daí eu posso reescrever que f de u zero vai ser igual a 1 sobre gama vezes f de U estrela. E aí eu posso escrever isso aí, então, como 1 menos v quadrado sobre c quadrado vezes f de U estrela. Aí eu vou notar o seguinte, né? Como eu comentei antes, no limite de baixas velocidades, eu sei que o meu momento vai ser igual ao meu momento clássico, ou seja, eu sei que meu momento vai ser simplesmente mv. Então, essa minha função f aqui, quando o argumento for pequeno, ou seja, quando a magnitude da velocidade da minha partícula for pequena,
essa função deve tender a 1. Tá? Então, o limite de U0 tendendo a 0 da minha função f de U0 deve ser igual a 1. Então, eu vou supor esse limite aqui. Tá? Vou considerar que a minha velocidade de U0 tende a 0 e, portanto, essa função vai ser igual a 1 desse lado aqui. F de U0 vai ser igual a 1. Por outro lado, se eu tomar o limite de U0 tendendo a 0, a minha velocidade U estrela vai ser simplesmente igual à velocidade V. Então, se eu usar isso aí, eu vou ter o seguinte. Por um lado, f de 0 é igual a 1. Por outro lado, eu tenho raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E como o 0 está tendendo a 0, meu U estrela vai ser igual a v. E o que vai aparecer aqui vai ser a minha f de v. Aqui eu tenho, então, que a função que eu estou procurando, f de uma variável v, vai ser igual a 1 sobre 1 menos v quadrado sobre c quadrado raiz, certo? Então, eu tenho uma nova definição para o momento, que eu vou chamar de momento relativístico. Né? Eu vou ter o momento relativístico vai ser essa função f da velocidade da minha partícula vezes m vezes a velocidade. Então, para garantir que o momento linear seja conservado na relatividade, a gente redefine essa quantidade. E aí a gente chega no chamado momento relativístico. Né? E ele é definido como a massa da minha partícula vezes a velocidade da minha partícula medida em um certo referencial, que é no referencial onde eu estou calculando esse momento, dividido por raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado, e u aqui então é a magnitude da velocidade da minha partícula nesse referencial. A gente pode notar que essa função 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado tem a mesma forma da função gama. Tá? E eu poderia escrever isso aqui como gama m u v. A gente só tem que ter o cuidado que a velocidade que aparece aqui na definição do momento relativístico é a velocidade da própria partícula e não uma velocidade relativa entre referenciais inerciais, certo? Então esse aqui é o chamado momento relativístico. Certo? Ele surgiu para garantir que o momento linear segue sendo conservado no contexto da relatividade. Com o conceito de momento relativístico, a gente pode olhar agora para os conceitos de força e energia, certo? Então, o que a gente vai fazer é manter a definição da energia cinética como sendo associada ao trabalho exercido sobre a partícula. Ou seja, o trabalho W12 e o que uma certa força exerce sobre uma partícula vai continuar sendo a integral de U da configuração 1 até a configuração 2 do produto escalar entre a força e um vetor infinitesimal de deslocamento dr. E eu vou dizer que isso aqui é igual à variação da energia cinética, ou seja, energia final menos energia inicial. Para definir a força, eu vou usar a definição de momento relativístico. Então, a minha força F vai ser igual à derivada temporal do momento, só que agora esse momento é um momento relativístico. Então, isso aqui vai ser igual à derivada temporal dessa quantidade aqui. Né? Gama U m vezes a velocidade u da minha partícula. Então vamos supor que existe uma força atuando sobre essa minha partícula e ela está partindo do repouso. Tá? Então, se ela está partindo do repouso, a energia cinética inicial dela vai ser zero. Então, partindo do repouso. Tá? T1 vai ser igual a zero. Outra coisa que eu posso notar é o seguinte, né? O que vai acontecer? Então, se a minha partícula está parada e uma força passa a atuar sobre ela, nesse primeiro instante em que ela passa a se mover,
a velocidade dela vai ser ao longo da força, né? A aceleração que vai gerar uma velocidade vai gerar uma velocidade paralela com a força. E, portanto, esse deslocamento dr aqui vai ser paralelo a essa força também. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Eu vou escrever o trabalho, que no fim vai ser igual à energia cinética final da minha partícula, né? Eu vou tirar o subíndice 2 aqui, porque o T1 vai ser igual a zero. Então, a energia cinética final eu vou chamar simplesmente de T. Isso aqui vai ser igual à integral da força, que eu estou chamando de ddt de gama U m vezes a velocidade U. Produto escalar com dr, mas o dr eu vou escrever como a velocidade vezes o intervalo de tempo dt. Tá? Então, vou escrever isso aqui como U dt. E aí, essa integral vai ficar igual a integral de ddt de gama m U vezes U dt. Tá? Porque esses vetores aqui são iguais, são paralelos entre si, portanto. Eu consigo integrar essa expressão aqui usando uma integração por partes. Tá? Então, eu tenho aqui integral de U dv é igual a UV menos integral de V du, né? Integral por partes. Aqui U e V não necessariamente são velocidades, simplesmente tipicamente a gente usa essa notação aí. Poderia ter usado outra letra. Tá? Mas aí, usando essa integração por partes, a minha energia cinética vai ficar assim. M gama U ao quadrado menos M, uma integral de zero até uma velocidade final U, de U du sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Essa integral aqui, que sobrou, ela pode ser resolvida por substituição. Tá? Então, a substituição que eu vou fazer vai ser a seguinte, né? A minha nova variável de integração eu vou chamar de L, e vou definir L como sendo 1 menos U quadrado sobre C quadrado. Daí, o meu dl vai ficar igual a menos 2U du sobre C ao quadrado. E essa integral aqui, menos m, integral de 0 a U de U du sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, vai ficar igual a m C quadrado sobre 2, integral de 1 até 1 menos U quadrado sobre C quadrado, de L na menos 1 meio vezes dr. Tá? Então, calculando essa integral aqui de L na menos 1 meio, isso aqui vai ficar igual a m C quadrado raiz de 1 menos U quadrado sobre C quadrado menos m C ao quadrado. Tá? Então, resolvendo essa integração aqui, eu vou chegar nessa quantidade aqui, e aí a minha energia cinética, portanto, vai ser T igual a m gama U ao quadrado mais m C quadrado raiz de 1 menos U quadrado sobre C quadrado, tudo isso aqui menos mc quadrado. A gente pode simplificar um pouco mais essa expressão aqui. Tá? Então, eu vou olhar para esses dois primeiros termos somente. Tá? Então, vou pegar esses dois primeiros termos, como colocar 1 sobre gama em evidência, e eu posso escrever o seguinte, né? Esses dois termos aqui vão ser igual a 1 sobre gama, que multiplica m gama quadrado U ao quadrado mais m C quadrado, tá? Porque essa quantidade aqui é 1 sobre gama, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui como 1 sobre gama
que multiplica, vou colocar um mc² em evidência. Tá? Então, mc² vezes 1 mais esse termo aqui. Para fazer aparecer um c² aqui, eu vou multiplicar por c² e dividir por c². Aí o mc² vai sair em evidência, vai ficar mais γ² vezes u² sobre c². Tá? E isso aí eu já vou escrever assim, ó, como u² sobre c², tudo isso dividido por 1 menos u² sobre c². Tá? Aí eu posso reescrever esse 1 aqui como 1 menos u² sobre c² sobre 1 menos u² sobre c². Aí essa minha expressão fica 1 sobre γ, que multiplica mc² vezes 1 menos u² sobre c² mais u² sobre c², tudo isso aqui sobre 1 menos u² sobre c². Tá? Então, esse termo aqui cancela com esse e sobra só 1 sobre 1 menos u² sobre c². Isso aí é γ². Então, a minha expressão vai ficar γ mc² e, portanto, a minha energia cinética relativística vai ser igual a T igual a γ mc² menos mc². Então, essa aqui vai ser a minha energia cinética relativística. A quantidade E0 igual a mc² é chamada energia de repouso. Certo? Então, se eu usar esse conceito aqui, eu posso reescrever essa expressão e obter a energia mecânica total, a energia relativística de uma partícula livre, ou seja, uma partícula que não está sujeita a nenhum potencial. Então eu vou ter T mais E0 é igual à energia total da minha partícula e essa energia total vai ser simplesmente γ mc². Lembrando que esse γ aqui depende da velocidade da própria partícula, certo? Então, essa aqui vai ser a expressão de energia de uma partícula livre, certo? Se eu considerar que a energia cinética da minha partícula é zero, tá? Eu vou ter o seguinte, né? Que a energia total E vai ser igual a mc² apenas, tá? Se a energia cinética for igual a zero. E essa expressão aqui me dá uma relação entre energia e massa, né? Isso aqui, eu posso interpretar essa expressão aqui da seguinte forma, né? O fato da minha partícula possuir massa fornece a ela uma certa quantidade de energia, tá? Então tem uma certa energia associada à massa da minha partícula e essa energia é dada por essa expressão, ok? Bom, o que mais a gente pode fazer? A gente pode considerar que o momento é uma quantidade mais fundamental que a energia cinética, certo? Então, eu estou interessado em escrever a energia total da minha partícula não em função da energia cinética e da energia de repouso, mas em função do momentum da minha partícula e da minha energia de repouso, tá? Então, eu posso considerar o seguinte, né? Que, como a gente definiu, o momento relativístico P vai ser igual a γ m vezes U, tá? Vamos colocar assim, γ mu. Lembrando que essa função aqui depende da magnitude dessa velocidade. O que eu vou fazer agora
é multiplicar essa expressão por C e elevar ao quadrado. Tá? Então eu vou ter C ao quadrado, produto escalar de P com P vai ser P quadrado, isso aqui é igual a gama quadrado M quadrado C quadrado vezes U ao quadrado. Certo? E eu posso reescrever essa quantidade aqui, né, como gama quadrado M quadrado C na quarta vezes U ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá? Mas eu posso notar o seguinte, né, que U quadrado sobre C quadrado, que é o que aparece aqui entre parênteses, vai ser igual a 1 menos 1 sobre gama quadrado. Né? Então eu vou notar que U ao quadrado sobre C ao quadrado é igual a 1 menos 1 sobre a função gama quadrado, né, gama de U. De modo que eu posso reescrever essa expressão aqui como P quadrado C quadrado vai ser igual a gama quadrado M quadrado C na quarta, que multiplica 1 menos 1 sobre gama quadrado. E notando que a energia total dessa minha partícula livre vai ser igual a gama mc quadrado, eu tenho aqui, essa expressão aqui é a energia total ao quadrado. Tá? Então, b quadrado c quadrado vai ser igual a e ao quadrado menos gama quadrado m quadrado c quadrado vezes 1 sobre gama quadrado vai ser simplesmente m quadrado c na quarta. Mas como eu defino mc quadrado como energia de repouso, esse termo aqui é simplesmente E0. Então isso aqui é igual a E ao quadrado menos E0 ao quadrado. E finalmente eu tenho uma expressão para energia total que depende do momento. E quadrado é igual a P quadrado C quadrado mais E0 ao quadrado. Então isso aqui vai ser a energia total de uma partícula livre que tem uma certa velocidade, ou melhor, que tem um certo momentum P e uma certa massa M, tal que E0 é igual a M vezes C ao quadrado.